Vamos recomeçar. Eu estava apresentando para vocês, né? Isso eu não consegui memorizar, não minto para vocês. Eram muitos números. Eu até anotei aqui num pedaço de folha para saber realmente esses números. Mas o porquê que eu quis frisar esses números com vocês? Porque diante de um cenário como esse que nós temos, né? O cenário que eu apresentei para vocês desses números, né, 2.165 casos de violência contra pessoas por uma questão de orientação sexual, né, 1.141 casos de violência por pessoas em relação apenas à questão de gênero, 220 casos aí de violência a partir de preconceito religioso. Eu falo que esses dados são pequenos, são poucos os dados, tá? Eu falo que isso aí é um pequeno relato estatístico do país que nós vivíamos, tá? E isso deveria ser um abrir dos nossos olhos, porque mudanças elas devem acontecer. E elas acontecem na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando. É o que vocês estão vendo nesse quadro comparativo, tá? Esse quadro comparativo, ele demonstra, de fato, o percurso que talvez nós passamos, ou que deveríamos passar, porque tem gente que não passa, não minto para vocês, tem gente que para no meio do caminho, não anda, né, empaca ali, e acha que aquilo ali é aquilo e pronto, acabou. E tem gente que consegue chegar, de fato, ao viés da coisa. Então, a gente tem aí na filosofia esse quadro comparativo, tá? Não tem na apostila de vocês esse quadro comparativo. Esse quadro comparativo já está no slide que eu enviei, que é esse aqui para vocês lá no grupo, tá? Dos tipos de conhecimento. Quais são as bases de cada conhecimento? Quais são as formas de aquisição de cada conhecimento? O que valida esse conhecimento para que ele se torne, de fato, algo ali que aconteça na sociedade e quem transmite esse conhecimento. A gente vai ver na filosofia, provavelmente, nós vamos ver na filosofia, provavelmente, o conhecimento mítico, tá? Que é o primeiro, né? A gente pega dentro da mitologia grega, dentro do universo grego, né? Aquelas narrativas no que diz respeito aos deuses, aos semideuses, a importância desses deuses na vida da sociedade, narrativas, histórias, tá? Eu falo que isso não é só um conhecimento do século quinto, sexto, quarto, não, quarto, quinto, sexto, não. Isso é um conhecimento que até hoje ainda muita gente ainda vive nele, naquele tipo de conhecimento que se baseia em histórias, né? E as histórias elas servem e existem com uma única finalidade, né? Responder às dúvidas e indagações de cada indivíduo. Então, a gente tem um conhecimento mítico, quanto uma narrativa, enquanto uma história, a forma de aquisição narrativa, o que valida tradição, ou seja, de geração em geração, de pai para filho, de filho para filho, de mãe para filho, mãe para filho, né? E quem transmitia esse tipo de conhecimento? Os poetas rapsodos, tá? Eu esqueci de colocar o termo ali, poeta rapsodos. O que eram os poetas rapsodos? Eles, nesse contexto da filosofia, a população acreditava que eles eram os mensageiros dos deuses. Tá? Eles viviam entre a população e a população procurava neles as respostas para todas as situações que estavam vivendo no momento. E eles acreditavam que esse poeta Rapsodo ele era o mensageiro dos deuses, ou seja, tudo aquilo que ele viesse a dizer era inquestionável. Era da vontade divina que fosse dito aquilo. E a população acreditava convictamente. A gente vai ver isso no momento que a gente pegar aí a filosofia, a mitologia, em algum momento da apostila de vocês. A gente tem o segundo momento, que é o momento do conhecimento religioso, né? Que é aquele que perpetua hoje e que, às vezes, ainda é um conhecimento de alienação na sociedade, né? Que onde as pessoas se baseiam nas questões da fé, no sentido de doutrina, tá? A gente tem um conhecimento baseado aí na fé, na doutrina e na crença. A gente tem um conhecimento que é adquirido, né, através das escrituras, que as pessoas hoje dizem a palavra de Deus, tá? O que valida esse conhecimento é aquela doutrina que está ali, que se chama de dogma, ou seja, algo inquestionável, siga.
cumpra-se, né? Então, assim, é aquilo ali. E quem transmite isso? Os teólogos, padres, frades, irmãs, pastores, líderes religiosos, e aí vai, tá? A gente tem o senso comum, que também não foge muito do conhecimento religioso e mítico, tá? Ele está aí na mesma linha que aquilo que faz com que nós acreditemos que uma coisa é certa ou errada, é aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa vida, sem que haja questionamento, que é passado de geração em geração, que é passado através da tradição, dos dogmas, da vivência, da experiência. Aí tem sido conhecimento empírico. A gente vai ver isso mais para frente. O conhecimento empírico é aquele conhecimento que se adquire através da experiência, através dos sentidos, através desse universo da percepção, tá? Então a gente tem aí o senso comum, que é uma crença em algo, tá? É adquirido também através da tradição, de geração em geração. O que valida ele não existe, porque não tem questionamento a respeito dele. Cada um pensa aquilo que quer e vê a sociedade, o mundo e as pessoas da forma que bem entendem, tá? E quem transmite qualquer pessoa, tá? O senso comum não faz distinção no sentido de quem pode e quem não pode. Qualquer pessoa que emitir algum juízo de fato de valor está transmitindo uma ideia, né, um preceito, um costume, um hábito. A gente tem o conhecimento científico, que é aquele que se baseia na razão, tá? Tem como forma de aquisição de conhecimento a investigação ou método, tá? O método, ou seja, um caminho, que é aí o que valida ele, tá? E a gente tem quem transmite ele, que é o cientista. E, por último, a gente tem a filosofia, o tipo de conhecimento filosófico, baseado na razão, a forma de aquisição, reflexão, não é investigação, aí é a reflexão, é a dúvida, tá? O que valida ele não é o método, não é o caminho, mas o argumentar a respeito desse processo reflexivo, e quem transmite e possibilita o acesso a esse conhecimento é o filósofo. Então, na parte de baixo, tá, a gente tem a base desse conhecimento que nós estamos falando, o conhecimento filosófico e um conhecimento científico, que para chegar onde chegou, tá, passou e perpassou pelos outros tipos de conhecimento, tá? O mítico, o religioso e o do senso comum. Digo e repito, tem pessoas que já alcançaram conhecimento filosófico e científico? Já. Tem pessoas que estão paradas no tempo? Sim. Quem está certo e está errado? Não ousaria dizer, porque cada pessoa tem o seu tempo, tá? Cada pessoa tem a sua possibilidade. Cada pessoa tem a condição de fazer a sua escolha. Se você quer fazer a escolha e permanecer num conhecimento ilusório, né, ou num conhecimento mítico, é teu. A vontade é tua, a escolha é tua. Mas não diga que possibilidades não foram dadas, porque possibilidades são dadas. Pergunta: eu gostaria de ouvir de vocês agora, né? Quais as diferenças entre o homem e o animal, tá? Eu sei que nós temos aí várias diferenças e existe uma das primeiras diferenças é essa questão da natureza e da cultura. O ser humano transforma a cultura e ele é capaz de superar e transcender a sua própria natureza. Mas nas palavras de vocês, eu gostaria de ouvi-los, tá? Qual é a diferença para vocês entre o homem e os outros animais? Manda ver. O que é que vocês acham? Sem medo de ser feliz. Quem vai aí arriscar? Vai lá, Ramon. Estava esperando o caminho passar. Sem problema. Bem, acho que o que diferencia é o fato do ser humano não ter, enquanto forma, como se fosse um padrão fixo, né? Porque a gente tinha discutido até mesmo na postura da questão dos animais eles serem aquilo e agirem pelo instinto deles, porque eles naturalmente são programados para agir daquela forma. A gente tem a capacidade de adquirir formas diferentes, de enxergar
um ponto de vista de outra maneira e, sei lá, mudar. Por isso que eu acho que é volátil, entendeu? Tá em constante mudança e não é progresso, né? Porque é meio difícil falar progresso, mas tende a evoluir. Acho que é isso. Valeu, brigadão. Mais alguém quer contribuir aí, além do Ramon? Alguém já despertou o método interativo? Ninguém não? Todo mundo caladinho? Eu acho que a diferença está no comportamento também, né? Uhum. Depende do espaço, também é uma diferença, porque o espaço em que o homem está é diferente do que o animal está. E a verdade e a racionalidade também, acho que entra essas questões aí. Muito obrigado, Bia. Mais alguém? É uma questão que a gente tem que parar para pensar. Sabe por que eu fiz essa pergunta para vocês? Nós vamos entrar numa temática dentro da teoria do conhecimento no que diz respeito à grande questão: somos livres ou vivemos um falso livre-arbítrio? É uma questão que a gente tem que parar para pensar. Porque diante da resposta que vocês estão aí direcionando, e eu digo que não existe uma resposta certa e uma resposta errada. Depende muito do ponto de vista de cada indivíduo frente àquela realidade que ele tem que ele tem que enfrentar como um caminho a percorrer. Existem diferenças, lógico, biologicamente falando, de forma comportamentalmente falando, né? O ser humano, e por mais que às vezes eu fico pensando assim, o que nos diferencia também é a razão, mas por que a gente age tanto por instinto? Instinto no sentido de que seguimos fielmente, fidedignamente determinados sentimentos e emoções que a gente sabe que não trarão benefícios algum para o ser humano. E a gente age dessa forma, sendo que, como vocês bem disseram, a gente tem nas nossas próprias mãos a possibilidade de mudar, de mudar. A gente pode mudar a nós e podemos mudar o nosso meio através da cultura, através dessas transformações. Nós criamos. Como disse lá Balmes, né? A flor, ela não tem conhecimento da sua bela, da sua bela aparência. Uma pedra cai e não tem noção que ela está caindo. Nós temos consciência de tudo que nós fazemos. E se nós temos consciência, nos falta, de fato, exercê-la da melhor forma possível para que a gente consiga compreender isso, que é o grande problema. Que agora eu vou levar vocês aí a pensar e a gente vai perguntar, a gente vai conversar sobre isso. Tá? O ser humano é livre ou nós somos determinados? Tá? Porque quando a gente fala em liberdade, vamos superar a questão do senso comum, porque tem gente que fala, sou livre. O que é liberdade? É o ir e vir. Não, não é isso não, isso é o senso comum. Né? Quando a gente está falando em liberdade para a filosofia, a gente está falando nessa frase de baixo que vocês estão vendo aí, olha, é a possibilidade do sujeito de se autodeterminar. Ele é capaz de controlar os seus próprios instintos. Ele é criador do mundo. Ele é criatura e criador do mundo que o rodeia. Tá? Ele é capaz de ultrapassar os limites da sua própria natureza. Tanto é que quantas emoções nós não passamos no decorrer de um dia, gente? A gente amanhece sorrindo e adormece chorando. A gente amanhece amando a uma pessoa e adormece odiando a mesma. A gente consegue falar uma coisa nesse momento e contradizer um segundo depois. Então, existe essa possibilidade de mudança. Mas fica essa pergunta que eu queria saber de vocês. O ser humano, ele é livre ou ele é determinado? Aí eu queria ouvir todo mundo. Sabe por que eu queria ouvir todo mundo? Eu vou fazer vou jogar para vocês uma questão, né? Vou lá que eu já me esqueci. Natália, qual a carreira que você quer seguir aí pelo Enem? Aí? Qual o curso que você quer fazer? Medicina. Medicina, valeu, obrigado. Ramon, Mesmo. medicina também? Isso. Beleza. Maria Laura, medicina. Acorda, Maria. Bia,
Medicina ou medicina veterinária, mas eu acho que medicina Beleza. é muito concorrida e gera uma grande insegurança. Por É, isso que eu tenho duas opções. mas não veja sob esse ponto de vista. Vá naquilo de fato que é uma realização de um sonho seu. Não vá pela ideia de que é difícil, é impossível, é muita coisa. Não, acredite que você é capaz. A gente tem que acreditar e confiar na gente. A autodeterminação. Charles, já definiu? Odontologia. Oi? Odonto. Odonto? Beleza. Primeira coisa, todo mundo já tem mais ou menos aí definido o que quer. Já leu, beleza? Perfeito. Até que ponto vocês foram livres para definir isso? Vocês foram livres ao definirem essas profissões ou vocês acreditam que houve alguma influência por parte de alguma situação de alguma pessoa para definir isso na vida de vocês? O que vocês acham? Vocês foram livres para escolher? Charles, você foi livre para escolher? Sim. Bia, você foi livre para escolher? Foi, mas de certa forma, sim, tem meio que uma influência, né? Tipo, das pessoas. Não, porque minha cunhada é médica e meu ex-cunhado também era. E eu vi aquela vida e é a vida que eu quero ter, sabe? E Sim, foi, de certa forma, influenciável. nós vamos chegar aí. Maria, você foi livre para fazer a sua escolha? Foi. Ramon, você foi livre? Cara, eu acho, tipo assim, a gente sempre é livre para escolher, mas sempre tem um pouco de influência, tipo assim, pode ser de forma direta, né, ou indireta. A gente pode, sei lá, basear o que a gente quer no que a gente vê, no que a gente está, né, inserido, ou na vivência. Mas Entendi. eu acho que é sempre tipo assim, metade e metade, sabe? Mas sempre vai ter essa mão de um e a mão do outro para poder influenciar o que a gente vai querer de forma. Entendi. Natália, você foi livre? Livre, porém um pouco influenciada, porque todo mundo aqui em casa trabalha em hospital, então eu sempre tive essa visão deles trabalhando em hospital, sempre deles comentando sobre isso, a influenciou. Essa é a grande questão que a gente tem que parar para pensar, galera. Eu não quero dizer que vocês não foram capazes de autodeterminar aquilo que vocês bem desejavam, mas a gente tem que ter consciência que quando a gente fala em liberdade, existe uma possibilidade de acreditar que não existe ser humano livre, tá? A gente vive uma falsa liberdade. Pergunta, só para a gente entender, tá? Vocês acreditam que exista um ser humano puro? Quando eu digo ser humano puro, na sociologia a gente fala que um ser humano puro é quando existe um ser humano que não se deixa influenciar por fator nenhum. Vocês acreditam que exista um ser humano puro? Charles, sim ou não? Não. Bia? Eu não sei. Eu acho que depende, né? Tem problema não. Não é obrigado a falar que sim ou não. Pode ser não sei. Não tem problema. Maria, Eu acredito que criança, neném, eles são puros porque eles não têm consciência, principalmente um bebê, tipo, ele não pensa em nada, ele só tá lá existindo, ele é puro. entendi. Ramon, sim ou não, ou talvez eu não prefiro não responder. Bem, eu acho que não, porque, assim, né, por mais que a gente diga que a gente não é influenciável, é esse pensamento que a gente tem, tipo, aquela base do pensamento de que eu não sou influenciável, teve uma influência do meio que você vive, de onde você está inserido. Então, assim, eu acho que não existe 100% puro, não, por Entendi. causa disso. Natália, sim ou não, talvez eu prefiro não responder. Eu acredito que não. Entendi. Então vamos lá, começar a organizar a ideia. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Eu não quero influenciar ninguém, de fato, numa tomada de decisão, né? Não quero que ninguém se frustre aí em relação à sua decisão de um universo acadêmico.
Simplesmente a gente tem que, de fato, pensar nos conceitos que coexistem com a gente. Porque nós adoramos dizer, né, inclusive na Constituição, no artigo 5º da Constituição, fala, né, que somos livres, os direitos são idênticos a todos, independente de cor, raça, credo, né, e aí vai, é muito bonito. E somos livres para fazermos as nossas escolhas. Mas aí eu retomo essa ideia que eu falei com vocês. Até que ponto vai a nossa liberdade e até que ponto vai esse conceito de uma falsa liberdade? Porque, não minto para vocês, eu posso estar errado, me desculpem, mas todos vocês, os 5 que aqui estão, foram de uma forma direta ou indireta influenciados por algum fator que definiram, fizeram com que vocês definissem o objetivo de vocês no mundo acadêmico. Tiveram. A Natália falou, a família inteira trabalha na área da saúde, né? Quem mais falou? Acho que foi a Bia que falou, não me recordo, que o ex-cunhado e a cunhada é médica. Então, olha só, o Ramon falou alguma coisa que eu já não me recordo mais também, a Maria Laura e o Charles. Vamos parar para pensar, né? A gente tem que começar a definir, eu falo que isso é um processo de conhecimento, né? A gente pode se achar livre? Podemos. Podemos nos definir como seres livres? Podemos, depende de cada indivíduo. Mas a gente também não pode descartar a chance e a possibilidade de que as nossas tomadas de decisão, tá? As maneiras as quais nós nos pronunciamos, o sentimento que nós nutrimos e as ações que tomamos, talvez elas tenham, sim, de forma indireta ou direta, uma influência de algum fator externo. E nós não percebemos isso, e nós não percebemos isso. Né? A galera, praticamente todos vocês aí são da área da saúde. Algum motivo os levaram a escolher a área da saúde? Algum motivo. Né? Algum motivo. Alguns a família, outros o amigo, outros um exemplo de um médico que fez um trabalho social, uma obra legal. Então, isso são fatores, sim. A gente não pode desmerecer esse fator externo, porque esse fator externo acabou influenciando na sua decisão. Mas é o que eu fiz a pergunta para vocês, né? A pergunta de que, para a sociologia, quando se pensa sociologicamente falando, se pergunta se existe um ser humano puro, sem influência em nenhuma das suas camadas, né, emocionais, racionais, que ele venha a não ser influenciado. É uma questão muito difícil de responder. Eu até entendo quando a gente fala assim, não sei, realmente, né, não sei, porque o que nos leva a falar da forma que falamos? Tá? O que nos leva a sentir da forma que nós sentimos? O que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos? Né? É por nossa própria vontade ou nós somos direcionados e conduzidos a fazer aquilo frente a algo que existe, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, mas existe. Existe, está aí. Está aí. Mas é uma coisa que a gente tem diariamente que refletir, porque é muito importante. Por isso eu até perguntei para vocês assim, qual é o objetivo profissional de vocês acadêmico, para que vocês tenham plena certeza daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Porque se a gente está vivendo uma vida e a gente está buscando a realização de um sonho nessa vida, a gente tem que ter a certeza plena de que isso vai nos trazer todos os benefícios que almejamos para o nosso caminhar. Do contrário, é hora de recomeçar. Não existe, né, tempo determinado para recomeçar. A gente recomeça quando a gente acha necessário recomeçar. Mudanças fazem parte disso. Por isso é muito importante a gente pensar de fato, né, no que diz respeito a essa questão, né? Se somos livres ou se somos determinados. Podemos ser os dois? Talvez sim, talvez não. Enquanto uma pessoa, enquanto seres pensantes que somos, né, se você me perguntar a minha opinião, Augusto, o que você acredita? Eu não acredito na liberdade plena, tá? Minha opinião, posso estar errado, tá? Mas eu não acredito numa liberdade plena, né? Porque a todo momento nós somos condicionados por algum fator, né? Você tem que se comportar assim, você tem que se falar assim, você tem que sentir assim, você tem que comer assim,
você tem que se vestir assim. Ah, mas eu visto do jeito que eu quero. Veste. Mas o seu modo de vestir, ele está padronizado a algum outro modo de vestir. Você provavelmente já deve ter visto alguém vestir muito parecido àquilo que você está vestindo e falou, achou legal, maneiro, é uma identidade, papapá, papapá, e está ali. Então, eu acho que isso a gente tem que parar de fato para pensar. Não somos totalmente livres, minha opinião, tá? Podem ser contrárias de vocês, sem problema algum. A filosofia ela nos permite esse diálogo, né? Nós não somos plenamente livres, mas a gente também não é plenamente determinado, porque a gente pode fazer a mudança acontecer no nosso meio. Nós podemos mudar a realidade, nós podemos controlar os nossos desejos, as nossas vontades e assim caminhar de uma forma diferenciada. Mas aí cabe a cada um buscar a resposta para, de fato, aquilo que é e aquilo que deveria ser. Mas, né, é uma construção, é um processo. E esse processo talvez seja longo, tá? Porque não é fácil. Não minto para vocês, né? Na apostila de vocês tem esse pensador renascentista italiano aí, né? Pico della Mirandola, né? O maior representante do humanismo, né? E ele fala exatamente isso, né? Ele fala que o ser humano ele é o único responsável por ele mesmo, porque ele é possível de se pensar nesse processo de construir a sua identidade, construir o seu destino, fazer as suas próprias escolhas, porque a natureza não o determinou. A natureza não os determinou. É aquela música que eu falei com vocês. Nós nascemos assim, não temos que permanecer assim e muito menos morrer assim. Nós temos a possibilidade de mudar, diferente dos outros seres, tá? Quando a gente fala aí de ontologicamente obrigados, ontologia é o ser, né? Onto, ser, logia, estudo, lógica, estudo do ser. Ou seja, nós, enquanto seres racionais, pensantes, reflexivos, nós não podemos nos permitir sermos determinados por tantos fatores que estão externos a nós, tá? Aí, repito, e vou refrisar mais uma vez, fatores políticos, econômicos, sociais, religiosos, morais, a gente tem que ter a capacidade de buscar fazer as nossas próprias escolhas, fazer os nossos próprios caminhos. Se errarmos, que reconheçamos o nosso erro e recomecemos novamente, cabeça erguida, porque errar faz parte da vida. Nós estamos nesse processo de construção, e esse processo de construção faz com que, de fato, nós pensemos nisso. De fato, nós pensemos nisso. Somos, de fato, livres ou vivemos um falso livre-arbítrio? E isso foi o que a gente respondeu aqui. A gente tentou construir aqui essas ideias e eu tentei instigar vocês para que, de fato, nós pudéssemos compartilhar nossa maneira de pensar. Né? Aí vocês podem até dizer, Augusto, mas o que... Não existe, gente. Quem está certo, quem está errado. É um ponto de vista de cada um em relação àquilo que pensa ser. Agora, a gente pode, de fato, chegar a um senso comum? Podemos, mas isso requer de nós um maior diálogo, uma melhor compreensão, uma melhor negação daquilo que a gente acreditou até o momento ser, de fato, aquilo que deveria ser, mas, na verdade, talvez nós nos baseamos e nos tornamos aquilo que não queremos ser, de fato, mas aquilo que a sociedade nos impôs, que a família nos impõe, né? Então, a gente vai chegar, talvez num pequeno senso comum, mas esse senso comum parte desse princípio de que nós temos que analisar até que ponto, tá? Existe essa liberdade e até que ponto existe esse determinismo. Tá? Porque aí tem um exemplo para vocês. Olha aí, os animais são capacitados para enfrentar aí as diversas dificuldades. Né? Aí tem as asas, o couro peludo lá no frio, a armadura protetora, rapidez. Né? Os animais eles conseguem se adaptar dentro desse fator, né, biológico aí, em função dessas questões que são próprias dele e que fazem com que eles vivem
vivam nessa harmonia dentro da natureza, dentro do espaço que eles ali estão, porque apesar de serem seres determinados, tá? Apesar de serem seres que herdaram aí da sua espécie, uma programação biológica que vai ditar a maneira como eles vão se comportar, tá? Um animal, mesmo não tendo, tá? Mesmo não tendo a capacidade reflexiva e intelectual, ele acaba se adaptando ao meio para a sua sobrevivência, tá? Em contrapartida, a gente tem que parar para pensar o ser humano de fato. O ser humano de fato, tá? A gente, né, como a mesma frase em cima está falando, nós não temos nenhuma característica física especial, né? A não ser a capacidade da gente lidar com os desafios. A capacidade que nós temos de lidar com as situações favoráveis e não favoráveis em relação à nossa sobrevivência, em relação à nossa maneira de se perceber na sociedade. E é graças a essa capacidade de pensar, de intelectualizar, de refletir, é que nós vamos conseguindo superar as dificuldades e as limitações que nós não herdamos biologicamente falando. Mas, diante de uma situação como essa, de autodeterminação, de produzir cultura, de transmitir essa cultura aos seus através da tradição, volto a perguntar por quê de não conseguirmos superar situações tão simples como essas, que caberíamos a nós responder, né? O porquê de tamanha sociedade com desigualdade social, porquê de tamanha sociedade num Brasil que se diz aí muito próximo daquilo que se deve se pensar no que diz respeito à igualdade, à fraternidade, à justiça, a direitos iguais. Por que a gente não consegue lidar com isso tão facilmente se o ser humano transforma? Se o ser humano produz cultura, se o ser humano ele foge a toda uma programação biológica e ele consegue se adaptar e superar todas as dificuldades. Por que a gente não consegue fazer isso? Ele faz tantas coisas. Olha aí para vocês darem uma olhada, os exemplos que eu trouxe para vocês, pelo fogo e pela habilidade de fazer roupas. E caso o homem pode viver desde os polos da Terra até o Equador. Tá? Nos automóveis e trens que criam, o homem supera mais rápido a lebre e avestruz. Em aviões, foguetes pode subir mais alto que a águia. Com telescópios, vê mais longe que o gavião. Com armas de fogo, derruba os animais fortes. Então, por quê? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Se a gente é capaz, se nós somos capazes, através da nossa intelectualização, da nossa reflexão, do nosso método de pensar, superar os limites que nos são dados, os desafios que nos são fornecidos, por que de não superar as responsabilidades que nós somos convidados a assumir, mas nós não mudamos, permanecemos os mesmos. Então, vamos mudar, só para a gente estar finalizando, vamos lá. Agora, como? Como é que a gente entende o hábito? Como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento, aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em um dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. Se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá.
Agora, se você continuar mudando as suas crenças, em vez de mudar os seus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês, então, é encontre gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir. E você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o seu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. Até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença, muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. Então, você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. Fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, daí, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo? Como eu queria ter mudado? É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. Você pode ter certeza que não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Veja o mundo de outras perspectivas. E a gente finaliza, tá? De fato, a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar de acordo com essa mudança que perpassa o nosso olhar e as mudanças pessoais que cabem a serem feitas para a gente mudar essa nossa realidade nesse nosso fato. Galera, semana que vem a gente continua, porque antes do programa encerrar, muito obrigadinho por hoje, bom final de semana, boas aulas para vocês e a gente se encontra sexta-feira, hein? Qualquer coisa, só me chamar lá no Zap, hein? Fica com Deus, bom dia para vocês, bom final de semana. Até mais.